Saudações a vocês que acompanham este canal. Mais um vídeo resposta. Na verdade, eu estava redigindo um pequeno texto para um questionamento que me foi colocado em um outro vídeo e meu computador, por uma questão de bateria, acabou se apagando e eu perdi tudo aquilo que eu tinha escrito. Pensei, bom, então vamos lá para um vídeo e assim eu coloco, né, essas questões de outra maneira. Então, um inscrito ou frequentador chamado Evandro Oliveira, naquele vídeo, que aliás é um dos mais bem-sucedidos do canal, sobre a Oresteia de Ésquilo, me pergunta a respeito de peças além da Antígona e da trilogia de Ésquilo Oresteia que tratem de temas do direito. Olha, até onde eu sei, tratar de forma explícita de temas do direito é algo que nós temos nas Eumênides, que são a porção final da Oresteia de Ésquilo, e a Antígona de Sófocles. Até onde eu sei, não há peças que tratem dessas questões de maneira tão explícita ou ostensiva. O que acontece é, segundo Jean-Pierre Vernant, né, e Pierre Vidal-Naquet, num livro chamado Mito e Tragédia na Grécia Antiga, o que acontece é que essas questões do direito estavam entremeadas ao próprio vocabulário que se usava nas tragédias, isto é, haveria muitos termos técnicos ou quase técnicos do direito que eram usados nas tragédias gregas. Quem insiste bastante nisso é Vernão. Pierre Vidal-Naquet trata de outros temas mais propriamente. Então, em um livro intitulado Mito e Tragédia na Grécia Antiga, é possível achar algumas indicações a esse respeito, desse vocabulário do direito ou dessas noções do direito ateniense que que perpassariam toda a produção trágica de Atenas, né? O que é interessante a esse respeito, aqui discordando um pouco de algo que é colocado pelo próprio Evandro Oliveira, é que se nós formos a Antígona, né, em que nós temos o embate entre Antígona e seu tio Creonte, que se torna rei de Tebas por conta de um problema muito específico, né? Se nós formos a Antígona, nós vemos justamente o embate entre visões do que seja a coisa mais justa a fazer. O Evandro Oliveira coloca, talvez aí baseando-se em leituras feitas por outras pessoas, que isso seria uma oposição entre o direito natural e o direito positivo, né? Eu não entendo tanto de direito assim, mas me parece que essas noções nascem de Cícero para frente. Então, não sei se elas são aplicáveis àquilo que Sófocles focaliza em Antígona. Por quê? Porque nós temos Antígona, que age no interesse da sua família, que acaba invocando para si uma série de costumes de uma religião familiar, né, de deveres lastreados em costumes familiares e costumes religiosos ligados à família, por um lado, mas também nós temos Creonte, que, diferentemente de defender uma visão racional do que seja um direito positivo, que haja no interesse de um Estado, ou de uma sociedade, ou de qualquer coisa que seja, Creonte fala de também um conjunto, né, de práticas que se supunham ligadas a uma forma de religiosidade também. Ele invoca o nome de Zeus para lançar o édito que impede que o considerado traidor de Tebas, Polinices, seja enterrado no solo da sua cidade. Então,
Direito natural versus direito positivo, eu não diria isso, porque nós estamos ainda numa época em que há certos costumes que se cristalizam, né? E trata-se de uma obra que fala do passado, de um passado já mais ou menos arcaico para um espectador ateniense do século V. Mas eu não sei se as coisas se colocam exatamente nesses termos, né? De direito positivo versus direito natural, ok? Essa racionalização é uma coisa posterior. Então acho que há uma série de costumes e de práticas que são ali atualizadas, atualizadas, e isso é o que move tanto Antígona quanto Creonte. Então, parece-me que eles estão em polos mais próximos do que uma oposição muito clara a direito positivo a direito natural. É o que me parece, pelo menos. Outra coisa que costuma ser aventada e que me parece que é uma visão de Hegel é que haveria uma paridade de direitos ali. Então, um direito familiar versus um direito estatal, digamos assim, né? E que eles estariam no mesmo nível, né? Então, haveria uma indecidibilidade da situação por causa disso. Eu creio que a melhor resposta a esta visão tenha sido dada por um sujeito chamado Cecil Morris Bowra, né? C.M. Bowra, em um livro, infelizmente, sem tradução, intitulado Sophoclean Tragedy, isto é, Tragédia de Sófocles, né? Ali nós vemos que, claramente, há uma opção em que se sinaliza quem é o vencedor, e o vencedor é Antígona, né? Porque o próprio Creonte reconhece seu erro, reconhece que ele tem menos razão do que Antígona. Ele pode ter o seu quinhão de razão, mas a sua razão é mais falha do que a razão de Antígona. Ele mesmo o reconhece, ele mesmo tenta remediar a situação no final da tragédia, e isso não dá certo, né? Então essa ideia de uma paridade não me parece a melhor. O que existe sim é que a democracia ateniense, com todas as suas falhas e limitações, era bastante aberta para permitir que mesmo alguém dotado de uma visão do direito ou do que seja justo, que não seja a melhor ou a triunfante ou aquela que os deuses aplaudiriam, possa sim falar, possa sim exprimir-se em público, né? É até algo que se opõe, melhor dizendo, a certas tendências que nós vemos nas democracias contemporâneas, em que aquele que é julgado não detentor do melhor argumento, ou errado, né, ou politicamente errado, não tem o direito de falar. E nós vemos que Creonte tem o direito de exprimir-se, tem o direito de falar. A sua tragédia, a tragédia de Antígona, perdão, é também a tragédia de Creonte. Então eles estão intrinsecamente ligados por conta disso. No caso das Eumênides, porção final da Oresteia de Ésquilo, que é uma peça mais antiga, né, anterior a Sófocles, a institucionalização do direito, como o Evandro coloca, aparece numa fase anterior, porque o Areópago, que é o tribunal para a resolução dos crimes de sangue, era algo já em desuso na época em que Ésquilo escreveu a sua peça, né? Ou em desuso ou em vias de se tornar algo ultrapassado. De todo modo, nós temos alguns elementos aí que precisam ser acentuados. Por exemplo, é uma peça que se passa no Peloponeso, né? As duas primeiras partes da Oresteia se passam no Peloponeso, né? Então, Agamemnon volta, é emboscado e morto pela sua esposa, Clitemnestra. Orestes toma ciência do que aconteceu, se vinga da própria mãe. Orestes era o filho, né, de Agamemnon e Clitemnestra, se vinga da própria mãe, e na terceira parte
nós temos Orestes sendo perseguido pelas Eríneas, né? E ele anda um pouco pela Grécia e vai parar em Atenas. E aqui isto é importante, porque pode haver um elemento, digamos assim, de propaganda ateniense, querendo mostrar que, de uma certa maneira, as instituições que foram criadas pelos atenienses eram melhores do que as instituições de certas outras cidades, né? Mormente cidades do sul do Peloponeso, com as quais Atenas tinha uma grande rivalidade. Então, talvez fosse esse um ingrediente ali das Eumênides. Então, mostrar Atenas como um lugar em que um alto nível de institucionalização teria criado uma vida melhor, qualquer coisa do tipo, né? Outro ponto que deve ser considerado, a meu ver, para além da questão da institucionalização do direito, é que essa institucionalização se dá pelas mãos de uma deusa, que é Palas Atena, que não apenas é a deusa padroeira da cidade de Atenas, como também é uma deusa olímpica, e os deuses olímpicos eram portadores, digamos assim, de uma ordem superior, de uma ordem que se sobrepusera sobre uma primeira ordem mais arcaica de deuses mais violentos, mais ligados à terra, mais ligados à linhagem da noite, titãs e por aí vai. Então, nessa resolução que se dá por meio da organização de Palas Atena e do voto que ela acaba dando, né, nós temos também aí uma homenagem, por assim dizer, aos deuses olímpicos, portadores de uma segunda ordem, segunda ou terceira ordem, aí depende da teogonia de que se fala, superior, né? Então, um grau de civilização superior àquele de deuses mais antigos, de divindades ligadas à terra, ao sangue, a coisas mais arcaicas e, digamos assim, primitivas, né? Então é mais ou menos isto que eu tenho a dizer, né? Nós sempre temos que olhar as coisas com lupa. Certos termos de hoje não se aplicam àquilo que se vê na Grécia Antiga, a meu ver, né? Minha opinião. Sempre precisamos tentar entender as coisas a partir da própria visão que essas coisas trazem, né? Falando-se aí de obras do passado, né? Tanto Antígona quanto as Eumênides, terceira parte da Oresteia, trazem uma discussão do direito ateniense, né? Tal como ele se configurava na época. E uma coisa curiosa e sinalizada por Jean-Pierre Vernont é que a sociedade ateniense tinha tamanha confiança no cidadão. É claro que o cidadão era um tipo especial, havia não cidadãos, né, como se sabe, mas tinha tamanha confiança no cidadão que trazia a público, trazia a céu aberto uma série de questionamentos extremamente complexos, extremamente sofisticados, com os quais esses mesmos cidadãos podiam, por assim dizer, se medir, né? Não apenas esses cidadãos, por conta da própria democracia ateniense, poderiam ser eleitos ou sorteados para qualquer cargo, como também se confiava no discernimento desses cidadãos a ponto de trazer tramas complexas e profundas para que esses mesmos cidadãos se alimentassem, né? Então, é algo que nós não vemos hoje em dia. Hoje em dia há um grau de desconfiança muito grande por parte do cidadão. Tenta-se a tutela dos cidadãos a todo momento, de todas as maneiras, né? E não se confia no discernimento das pessoas de uma maneira geral, ok? Bem, é o que eu tinha a lhes dizer. Um abraço, até mais.